Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta que eu admito, é um pouco pesada. Eu não recomendo que você ouça à noite, mas se mesmo assim quiser tentar, bem, vamos lá? Não responda. Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Você pode estar fazendo qualquer coisa, assistindo TV, estudando, ouvindo música ou até mesmo dormindo. De repente, ouve em alto e bom som alguém que chama pelo seu nome. A voz é tão clara e límpida que realmente parece alguém de verdade. Então, fazemos a única coisa lógica: respondemos. Mas tenha calma e me ouça. Se você não tem certeza de ser uma pessoa real, eu imploro, por tudo que é mais sagrado, não responda. Dizem que essas vozes que chamam geralmente são espíritos que tentaram contra suas próprias vidas. Em meio à escuridão onde estão, veem pequenas luzes que brilham fracas e pequenas, como vagalumes que estão morrendo. Essas luzes são as pessoas vivas. Se um desses espíritos consegue chegar perto o suficiente da luz de uma pessoa viva e descobre o seu nome, o próximo passo é reunir forças para chamar por você. E acredite em mim, eles chamarão mais de uma vez, até que você responda. É comum que você ouça esses chamados constantes. Como a voz soa normal, acabamos pensando que é um parente ou amigo. Por pura distração, acabamos respondendo. Essa resposta significa que ouvimos a voz da alma que nos chama, então ela consegue um portal para entrar em nosso mundo. Quando esse espírito perdido se aproxima de nós, dificilmente nos largará, pois nos tornamos a única coisa que eles conseguem ver. Agora, vou contar a história de uma moça que foi descuidada o suficiente para abrir um portal e atrair para perto de si uma alma errante. Vamos chamá-la de Amy. Amy morava só havia pouco tempo. Sua vida tinha acabado de ter uma grande reviravolta. Há poucos meses, havia se separado de um namorado abusivo, controlador e violento. Seu sofrimento durou longos 3 anos e uma noite, depois de ser maltratada mais uma vez e praticamente com a roupa do corpo, ela fugiu. Disse a ele que iria visitar a mãe, por isso não levou as suas roupas para assim não levantar suspeitas. Precisou se mudar para um local muito distante, para outra cidade, e por medo avisou apenas a poucos amigos. Não queria que John, seu ex, a encontrasse e fizesse a ela mais algum mal. Esse era o primeiro mês de sua nova vida. O apartamento para onde ela havia se mudado, próximo ao local onde trabalhava, era minúsculo. Como já estava todo mobiliado, ela não precisou comprar nada. Devido à sua timidez, só havia feito amizade com uma vizinha de porta e estava tudo ótimo. Vida que segue. Mas prestem atenção ao que eu vou falar nesse momento. Dizem que não é bom morar nesse tipo de local. Geralmente, todo o ambiente fica impregnado com as energias do antigo morador. Muitos espiritualistas, inclusive, recomendam que você faça uma limpeza espiritual antes de se deitar em uma cama que foi longamente utilizada por outra pessoa. Mas essa não era uma preocupação de Amy. Tudo o que ela queria era começar de novo e não se preocupar com absolutamente nada, nem deste e nem do outro mundo. O que ela não sabia era que, naquela mesma casa, encolhida num canto escuro e chorando de desespero, também havia outra pessoa. Bem, quase uma pessoa. A antiga moradora, Julie, em mais de 10 anos, nunca havia saído de lá. Porém, não se engane, ela não podia ser vista com olhos humanos. Julie desistiu da própria vida ali mesmo, naquele quarto,
que fez com que ela ficasse presa para sempre ao local, com uma corda enfeitando seu pescoço, como se fosse um colar macabro. O motivo fora um amor perdido, talvez a maior besteira que alguém possa fazer. Ele seguiu a sua vida, casou-se e teve filhos. Ela ficou eternamente no escuro, cercada de sombras, gemidos e gritos vindos de todas as partes, de bocas que ela não conseguia ver. Por puro medo, Julie passou anos no canto daquele quarto, encolhida atrás da cômoda, chorando e rezando para que houvesse um perdão para sua conduta. Mas isso nunca acontecia. Muitos moradores passaram por aquele apartamento antes de Amy, mas nem eles viam Julie e nem Julie os via. Para que se vissem, era preciso que compartilhassem de alguma semelhança, alguma tristeza ou trauma que pudesse ser um elo. Se você já ouviu que os opostos se atraem, esqueça. No mundo das sombras, os semelhantes é que se atraem. Assim, anos se passaram sem que Julie notasse ou fosse notada por alguém. No mundo dos mortos, o tempo não passa como aqui, no mundo dos vivos. Por isso, Julie tinha a sensação de que todo aquele erro tinha acontecido havia pouquíssimo tempo. Devido a isso, não tinha coragem de se mexer e tentar sair dali. Na única vez em que tentou, sentiu uma mão fria deslizando em sua perna, tentando agarrá-la. Conseguiu se desprender e voltou correndo para o lugar de onde nunca devia ter saído. Imagine passar anos e anos na escuridão, sem que consiga ver sequer um deslumbre do sol ou um raio de luz da lua. Julie não aguentava mais. Em seu desespero, ela se arranhava e se machucava, o que fez com que sua pele ficasse deformada, sem deixar um traço sequer da linda moça que havia sido um dia. Toda aquela agonia permaneceu até que, uma noite, ela ouviu a porta se abrindo e uma pequena luz esverdeada cruzou o quarto. Era Amy. Julie mal pôde acreditar que, enfim, poderia pedir ajuda. Por dias, seguiu a pequena luz sempre que ela entrava no aposento, como uma mariposa que se debate contra um lustre, mas a chama era muito fraca e ela não se fazia ser notada. Julie gritou, esperneou, se rasgou, arrancou os cabelos e tentou tocar a pequena luz com as mãos, mas ela escapava por entre seus dedos. Porém, não desistiu. O pobre fantasma percebeu que aquela era a única chance de sair da escuridão. Julie não podia ver o rosto da pequena luz, mas sabia, pelo seu cheiro, que era uma mulher. Sempre que Amy passava e se deitava para dormir, Julie se sentava ao lado dela, mesmo sem enxergar o seu corpo, e ficava olhando para a luz, sem sequer piscar. Queria, de alguma forma, chamar a atenção daquele ser, mas não sabia como. Até que um dia... Amy entrou apressada no quarto. Havia recebido uma mensagem de John em seu novo número de celular e todos os seus medos e angústias voltaram de uma vez. O estado em que ficou foi deplorável. Medo, insônia, taquicardia e pânico tomaram conta da moça, que chorou até dormir. Todos esses sentimentos ruins que pairavam no ar fizeram com que Julie visse a pequena luz de Amy brilhar um pouquinho mais forte. De repente, o impensável aconteceu. Ali, diante dos olhos do espírito errante, se formou no ar, em pequenas faixas de luz, as letras A, M e Y. A, M, Y. A, M, Y. Amy! Então esse era o seu nome. Quando descobriu o nome da infeliz Amy e o pronunciou, Julie passou a vê-la assim como mágica. Seu rosto, seu corpo, seus cabelos, chegou a pensar até que eram bem parecidas. Mais do que depressa, Julie abraçou Amy e não soltou. Naquela noite, depois de tanto tempo,
o espírito dormiu, em cima do corpo cansado de Amy. Não pensem que Julie era ruim. Entendam que era a primeira vez que ela via alguém desde que tinha cometido aquela besteira há mais de 10 anos. O sono daquela alma foi tão profundo que nem sequer percebeu quando Amy levantou e partiu para o trabalho, deixando-a de novo na escuridão. Mais do que nunca, Julie se desesperou. Ela precisava de Amy. Durante o tempo que passou sozinha, Julie começou a caminhar pelo quarto, esbarrar em todas as coisas, derrubando várias delas e mudando-as de lugar, mesmo sem querer. Conseguiu no escuro tatear até encontrar o rádio que ela ligou e deixou no volume máximo, pois não queria mais ouvir as vozes que a cercavam. Com cada vez mais ansiedade, se bateu e se arranhou, gritando pelo nome de Amy. Onde ela estava? Por que ela não estava ali? Depois de horas que pareceram anos, Amy voltou. Julie viu então a pequena luz cruzar o quarto. Mais do que depressa, aproximou-se da moça, colou seu rosto no dela e gritou: Amy! Um facho de luz então explodiu no quarto e Julie percebeu que nunca mais ficaria só. No mundo real, ao mesmo tempo, Amy ouviu nitidamente alguém chamando o seu nome. Mal pôde se recompor da bagunça que estava em seu quarto e tomou um enorme susto. Diante daquela balbúrdia, pensou que havia sido assaltada, mas nada estava faltando. Como estava com fone de ouvido, não respondeu ao primeiro chamado e seguiu contabilizando os estragos. De repente, uma segunda vez, ouviu claramente: Amy. Agora não tinha como negar. Alguém a chamou. Pensou ser a vizinha, então cometeu o maior erro de sua vida, respondendo: Oi, Lia? Eu já estou indo. No momento em que Amy respondeu, foi como se Julie abrisse os olhos. De repente, ela estava novamente no mundo real. Via seu quarto, que estava bem diferente, e todas as coisas que antes não podia ver. Ao seu lado estava aquela que tinha tirado-a da escuridão. Sem pestanejar e com medo de voltar para as sombras, Julie se agarrou a Amy como uma cobra, enlaçando seu corpo com as mãos e as pernas. Deitou sua cabeça calmamente no ombro da pobre mortal e descansou, sem soltar o seu corpo. Agora ela tinha voltado para a luz e ninguém mais a tiraria dali. Sem perceber, Amy agora estava presa a Julie, que, mesmo sem querer, passou a roubar-lhe as energias. Não preciso dizer que a vida da pobre jovem despencou. Ela entrou num profundo processo depressivo e, aos poucos, foi desistindo da vida. Meses depois, Amy se foi, de causas naturais. Quando passou para o outro lado da vida, a primeira coisa que viu foi Julie, agarrada a ela. Por mais que tentasse se soltar, o espírito não a deixou, o que fez com que ficassem para sempre agarradas uma à outra, em eterna dependência. Até hoje, se você for um pouco sensitivo e entrar naquele apartamento, poderá ver e sentir seus corpos machucados, entrelaçados, rolando pelo chão como cobras em uma eterna luta. Portanto, eu aviso, cuidado com o local para onde você se mudar. Essa foi a triste história de Amy, e aqui fica o alerta para você que me ouve. Se não quer atrair para você uma alma errante que vaga na escuridão, não se esqueça, quando te chamarem, não responda. Bom, essa foi a creepypasta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, incentivem o meu trabalho. Essa creepypasta é minha, eu que fiz. Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, faça um comentário. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Até mais e tchau, tchau.